Aqui, não muito tempo atrás, Billy e eu levamos uma pequena flor para o túmulo de sua mãe. Ele era apenas um garotinho, tinha cerca de 8 ou 10 anos, e ao descer até o túmulo, ele começou a chorar. Era pouco antes do amanhecer. Eu coloquei a flor no chão. Ele estava com o chapéu na mão. Nós nos ajoelhamos ao lado do túmulo. Ele encostou a cabeça em mim e começou a chorar. Ele disse: "Papai, minha mãe está deitada ali." Eu respondi: "Não, não. Sua mãe está lá. Vê? Não aí." Eu disse: "Querido, estamos olhando a um sepulcro aqui. Veja, está coberto de pedras." Eu disse: "Porque eu a coloquei em uma caixa de concreto." E continuei: "Não vai cair. E há um sepulcro aqui que está coberto. Mas do outro lado do mar há um cujas portas estão rompidas. E aquele que ressuscitou dos mortos disse: Quem ouve as minhas palavras e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá." Eu disse: "Elas estavam seguras em seus braços. Portanto, além de toda essa nuvem escura que vemos, a fé vislumbra a ressurreição, mais além, de um Deus. Assim, sou muito agradecido que haja esperança além do túmulo e pela fé que nos leva a esse lugar. Embora a fé possa tomar sua posição sobre a rocha da palavra de Deus e todas as ondas do inferno batendo contra seu alicerce, ela usará seu olho de águia e voará para além das nuvens e verá o Deus da ressurreição e da promessa. Estou tão agradecido por isso nesta noite e sei que vocês estão, e todo crente está. Pensem, temos uma âncora, amém, que está no véu. Às vezes não podemos vê-la, mas sabemos que ela está ali." Como o garotinho que empinava uma pipa e lhe perguntaram: "Onde está?" "Não conseguimos ver." Ele respondeu: "Sei que ainda está lá, porque posso senti-la." Então é isso. Talvez não consigamos ver. Os tempos ficam escuros. As nuvens podem esconder seu rosto bendito por um tempo. Mas lembrem-se, as nuvens podem esconder seu rosto, mas não o escondem. Podem ocultar o sol de você, mas ele ainda brilha além das nuvens. E a fé vê o sol além das nuvens. E aqui estava a mãe de Moisés no conflito do teste de sua fé. E cada filho que vem a Deus, primeiro deve ser testado. Deus testa sua fé. Agora, parece que Deus poderia simplesmente passar por cima de tudo e não ter nenhuma maneira apropriada, e simplesmente cortar a coisa. Mas é melhor que ele lhe dê uma prova e depois venha até você quando você estiver na prova. Eu gosto disso, você não gosta? As maiores experiências da minha vida são quando me deparo com uma montanha que não consigo transpor, passar por baixo ou contornar. E simplesmente fico quieto e Deus a fará recuar e ele moverá. Não importa quão escura seja a nuvem, a fé a atravessa com um olho que enxerga além de qualquer coisa que o diabo possa colocar diante de você, porque Deus é a nossa vitória. Amém. Mesmo a própria morte não causa nenhum terror. Não é de se admirar que o crente possa se levantar e dizer: "Ó morte, onde está o teu aguilhão? E sepultura, onde está a tua vitória?" Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a fé que não envergonha. Essa é a fé que vence. E agora, essa mãe com seu único bebê, até onde sabemos. Não, perdoe-me, não era seu único bebê. Ela teve outro. Miriam, a mãe com seu pequeno bebê, colocada em uma pequena cesta betumada e feita de juncos,
que por fé, que Deus, movendo-se por revelação, sabiam que toda a igreja do Deus vivo é edificada sobre a revelação do Senhor Jesus? No jardim do Éden, depois que os filhos de Israel, perdoe-me, depois que Caim e Abel e os demais foram expulsos do jardim, notaram como Caim, que não era um comunista, veio e adorou ao Senhor e ofereceu um sacrifício e fez tudo o que podia. Caim era muito religioso, mas Abel não veio com obras, mas por fé. E a Bíblia diz que ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim, quando Deus testemunhou de que ele era justo, porque ele viu o programa de Deus que lhe foi revelado. Bem, eles não tinham... A Bíblia não havia sido escrita naquela época. Então, se Caim, seu irmão, que estava sob o mesmo ensinamento de seu pai e de sua mãe, desceu e trouxe frutos para fazer a oferta, mas Abel, por revelação, viu que não foram frutos que os tiraram do jardim do Éden, como algumas pessoas ainda pensam que foi. Mas não foram frutos, foi o sangue de sua mãe que o tornou mortal, ou de seu pai. Então, ele veio e ofereceu o sangue de um cordeiro por revelação divina. Ninguém lhe disse nada daquilo, mas ele, pela fé, viu o Filho de Deus vindo e ofereceu um cordeiro em um tipo figurativo, vendo que Jesus era o cordeiro morto antes da fundação do mundo. E Deus testificou, essa é a verdade. Deus sempre dará testemunho da verdade. É por isso que eu fico tão feliz quando podemos apresentar às nações do mundo um Jesus Cristo ressuscitado. Não é uma história fictícia, uma história de ficção. É uma declaração absolutamente verdadeira do próprio Deus, Jeová, de que ele levantou Jesus dentre os mortos. E isso pode ser provado. Essa é a parte boa disso. Agora, Caim, quando viu seu irmão, claro, ele matou seu irmão, ficou com ciúmes, mas observe como Abel recebeu isso. Pois bem, Jesus, quando veio à terra, descendo do monte da transfiguração, um dia, ou da montanha, eles indagaram: quem dizem os homens ser o filho do homem? E alguns deles responderam: bem, alguns dizem que tu és Moisés, e outros Elias, e outros o profeta. Ele interrogou: mas quem vós dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, voltando-se para Pedro, ele afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, em outras palavras, porque isso não te foi revelado por carne e sangue. Nunca aprendeste isso por nenhuma leitura. Nunca aprendeste isso em um seminário. Nunca aprendeste isso por meio de qualquer estudo, vê? Carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai, que está nos céus, te revelou. E eu digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, o quê? A revelação espiritual de que Jesus é o Cristo, não uma concepção mental, mas uma revelação espiritual. Carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus te revelou. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isso? Uma revelação. O que é fé? É Deus, pelo Espírito, revelando a você algo que Ele vai fazer ou que Ele prometeu. Agora, se você apenas ouvir, a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir não é fé. Um pão é comprado por 25 centavos, mas 25 centavos não é o pão, vê? Ouvir faz. Ouvir unicamente traz a palavra que produz a fé. Mas a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Então você vê, você ouve a palavra, Deus a revela a você, que ela é a verdade.
e a verdade revelada pelo Espírito confirma sua fé em Deus. Compreende? Agora, observe. Então, essa é a igreja que Deus edificou sobre a rocha, de modo que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, se observarmos como Miriam, ou melhor, a mãe de Moisés, quando estava lá com seu bebê para colocá-lo na morte. Toda criança do sexo masculino era jogada no rio assim que nascia. Se eles vissem que era um menino, jogavam-no no rio. E aqui está a mãe agora, sabendo que ele era a criança certa. Ele era o filho predestinado de Deus. A palavra predestinar, essa não é uma boa palavra para usar. A palavra presciência é melhor. A predestinação remete à presciência e a presciência remete ao destino. Mas Deus não está colocando em ordem um pequeno buraco por onde você tem que passar e não pode ir de outra forma. Mas Deus, para ser Deus, ele sabia o fim desde o princípio. Então ele poderia prever e colocar as coisas em ordem para que acontecessem. Agora, observe, pela sábia providência de Deus, ele havia revelado, por revelação espiritual, que esse seria seu vaso escolhido. E sua mãe não teve medo das ordens do rei, porque, pela fé, ela ouviu com os filhos de Israel, colocando-os na terra prometida. Amém. Que olhos de fé! Que poder tem a fé! Oh, vai muito além do poder do diabo. O diabo leva você à morte, mas a fé olha além disso. O diabo lhe mostra o cemitério e diz: vocês todos estão indo para lá. Isso é certo. Mas, graças a Deus, estaremos vindo novamente. Quando Jesus vier, aqueles que dormem nele virão com ele. Então, a fé é muito mais poderosa do que qualquer coisa que o diabo tenha. O diabo pode colocar espantalhos e tudo mais, e fazer sombras para você e dizer: você vai morrer de manhã. E esta é a última hora. E isto é aquilo e aquilo outro. Mas isso não assusta o crente. É apenas um blefe. Se Deus me revelar que isso não vai acontecer, não me importa o que ele diga. Vou sair dali de todas as maneiras.